Bora, meu povo! É mais uma semana de Comente Bíblia que começa agora. Bom, e nesse primeiro vídeo dessa semana, eu quero desde já pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, me ajuda aí. Esse canal está aí desde maio de 2018. E então, estou narrando essa Bíblia toda aqui, ó, e comentando alguma coisa que for mais relevante. Se você tem interesse em ter uma visão ampla da Bíblia e bem objetiva, pegue lá no primeiro vídeo e vem comigo. Vamos então, hoje vamos comentar aqui a história bíblica na página 998, se você tem Bíblia em ordem cronológica. Se não tem ainda, você vai procurar Neemias capítulo 7, logo no versículo 1, onde vai estar falando sobre a conversão do povo. E também Hanani e Hananias são designados para proteger Jerusalém. Vamos então, Neemias 7:1 diz que depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram então nomeados os porteiros, os cantores, levitas, né? Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Hanani e com ele Hananias, comandante da fortaleza, pois Hananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Então eu disse o seguinte, ó: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não se levantar, ou aqui se estiver alto. A nossa ideia de sol estar alto é tipo meio-dia, né? Tá bem no alto, no meio do céu. Mas aqui a ideia aqui é que não se deve abrir as portas enquanto o sol não se levantar, porque antes que o sol se levante, já é claro, né? Tem a luz da aurora, mas, todavia, porém, só depois que o sol se levanta, as portas deveriam ser abertas. Então, e outra coisa, antes de deixarem o serviço, os porteiros devem fechar as portas, né, e travar tudo direitinho. E, então, ele também, Neemias diz que designou alguns moradores de Jerusalém para servirem como sentinelas em alguns pontos do muro e outros em frente às suas casas, porque, na verdade, a muralha era composta, por casas, né? É como se fosse um edifício, um rasga-céu deitado. Muitas casas, certo? Sobrepostas umas às outras. Vamos lá. No capítulo 7, ainda no versículo 4 de Neemias, diz que havia poucos moradores para o número de casas que estavam ali. Ora, uma cidade sem muro é uma cidade desguarnecida, é uma cidade que não tem proteção. Quem quer morar ali? Embora o templo tivesse sido construído, os muros não. Até agora, nada. Os muros estão sendo terminados agora, né? Depois de toda aquela perseguição, depois de todas aquelas tentativas de Tobias, Sambalate e outros amiguinhos, né? Amonitas e Oronitas, inimigos do povo de Deus, que queriam o mal do povo de Deus, estavam tentando contra a vida de Neemias. A última tentativa foi quando eles contrataram alguém para dizer para Neemias: olha, eles estão vindo essa noite aí para te matar. Entra no templo, pega das pontas do altar, né? Vamos dizer assim, vai lá pedir misericórdia. Na verdade, Neemias não deixa muito claro por que ele não podia fazer aquilo. Não podia entrar no templo. É simples, o Neemias provavelmente era eunuco do rei. E pela lei de Moisés, nenhum eunuco ou que tenha o testículo esmagado pode acessar algumas partes, alguns lugares do templo, tá bom? Pode não, ele não pode não. Por isso Neemias disse: não, eu primeiro não sou homem desses que foge, e segundo, não vou entrar, não vou entrar no templo. Então querem me expor à vergonha para ter do que me acusar, né? Então veja bem, ainda tinha muita casa para ser reconstruída, e agora que o muro foi refeito, agora iriam trabalhar a reconstrução das casas. E em primeiro livro das Crônicas, no capítulo 9, do versículo 2, vai seguindo aí todo o resto desse capítulo, de Crônicas 9, vai falar sobre os habitantes de Jerusalém, aqueles que vieram morar dentro de Jerusalém depois que os muros foram levantados e agora tinha vigias e guardas, estava tudo ok. Diz no versículo 2 assim: os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes e levitas, também servidores do templo, né? Os de Judá e de Benjamim, de Efraim, Manassés, que se instalaram em Jerusalém, foram. Aí vai falando todo o grupo, né, todo o número de pessoas, né? Por exemplo, os descendentes de Judá, só da linhagem de Pérez, tinha 690 pessoas, 690 homens. Da tribo de Benjamim tinha 956. E os sacerdotes, no geral, no versículo 13 aí,
vai dizer que os sacerdotes são chefes de famílias, eram 1.760 homens, né, capazes, certo? Aí vai falando dos levitas, tem algumas coisas que não dá um número total. Então, a soma dos que foram escolhidos para serem guardas das portas da cidade e do templo eram 212 ao todo, né? E esses caras tinham que ser descendentes daqueles que trabalhavam na época do Davi. Tudo tinha que ser comprovado mediante a linhagem, né? A genealogia. Por isso que eles dão tanta importância para isso. Neemias 11, versículo 1 diz que os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, porque não moravam lá, os líderes do povo não moravam lá, certo? E o restante do povo fez um sorteio para que a cada 10 pessoas, uma tivesse direito de morar lá em Jerusalém. E os demais 9 ficaram em suas próprias cidades, tá bom? E no versículo 3 de Neemias 11 diz que alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão, viviam em algumas cidades de Judá, e cada um na sua própria propriedade, né? E aí esses são os líderes das províncias que passaram a morar em Jerusalém. Porém, deles veio gente, tanto de Judá quanto de Benjamim, viver em Jerusalém. Aí dos descendentes de Judá, só da linhagem de Pérez aqui, vai falar só da linhagem mais dos levitas, né, sacerdotes, tá? Que moravam em Judá. Veja bem, são 468 homens em destaque, viviam em Jerusalém. Dos descendentes de Benjamim, 928 homens, diz aí. E dentre os sacerdotes, 822 homens. 242 homens eram de famílias dos colegas de sacerdotes e levitas, no caso. 128 oficiais superiores. E assim vai falando aí, vejam capítulo 9. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 9, tá bom, gente? Leia todo. E isso é a mesma narrativa que da Neemias 11, só que alguns números aparecem diferenciados aqui. Bom, e aí temos uma novidade muito legal aqui, porque agora nós estamos no ano 444 a.C., e aí vai acontecer aqui a leitura do livro da lei. Esdras, capítulo 7, versículo 73, vai dizer que os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo também, alguns do povo e demais israelitas estabeleceram-se em suas próprias cidades. Em Neemias 8, no versículo 1 até o versículo 18, vai falar sobre essa questão da leitura da lei. Quando é que é feito? Geralmente é feito na festa dos tabernáculos. Aqui está dizendo, tipo, 1º de outubro de 444 a.C. E aí é onde aparece novamente alguém que eu achei que já tinha sumido da história, mas ele reaparece aqui por causa da ordem cronológica. Veja Neemias 8, no versículo 1, diz que quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se, como se fosse um só homem, na praça, em frente da porta das águas. Olha, tem a porta da fonte, eu estou falando da fonte de Gion, e a porta das águas é quase a mesma coisa aí, tá? Mesma localização. E então eles se juntaram ali e pediram ao escriba Esdras, olha só, Esdras ainda estava vivo. Pediram ao Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés. Provavelmente Esdras já estava tão velhinho e não tinha mais pique para estar falando com esse povo rebelde, sem vergonha, né? Vocês vão ver na história dessa semana uma coisa que era recorrente, era comum, rebelião e quebra de aliança, sabe, recorrente. Hoje, não, vamos chorar, vamos consertar, vamos fazer. Amanhã, vamos pecar. Era isso, Israel, sem vergonha, povo sem vergonha. Ô povo sem vergonha. Então, veja bem, eles pediram a Esdras que trouxesse o livro da lei. Sempre que a palavra de Deus é exposta, aí vamos chorar, vamos lamentar, vamos fazer um concerto aqui, vamos fazer um juramento aqui, para quebrar, logo em seguida. É um negócio assim, que você olha e diz assim, rapaz, mas não muda não isso. É muita falta de, sei lá, de posição, de caráter. É um arrependimento falso. É um concerto falso, Tá querendo enganar Deus? É mais ou menos isso que a gente vê na história. Tentando enganar Deus, ou na verdade se enganar, porque ninguém consegue enganar Deus. Veja. Então Esdras estava vivo aqui, e esse é o 14º ano, desde que ele saiu de Babilônia, né, da Pérsia, Babilônia, para vir aqui para Jerusalém, tá? Ele veio para Jerusalém no ano 458 a.C. Agora já é o ano 444, tá bom? Se você lembrar, a primeira leva de judeus que veio com Zorobabel em 536 a.C.,
Isso faz 92 anos que eles vieram. Ah, então faz esse mesmo tempo que o templo foi reconstruído? Não. Vocês lembram que foi proibido por causa dos inimigos. Na época do Zorobabel, eles tiveram êxito. Com Neemias, eles não tiveram tanto êxito. E com o Esdras também, né? Eles não tiveram muito êxito, não. Certo? Então, o templo foi reconstruído em 521 a.C. Ou seja, 77 anos o templo construído e 77 anos Jerusalém continuava sem as muralhas. Preste atenção no que eu estou falando. O cativeiro foi de 70 anos. Tá? Então, são 77 anos com o templo reconstruído. Mas as muralhas não. 70 anos no cativeiro, 70 anos sem segurança em Jerusalém. Ninguém queria morar lá. Quem queria morar lá? Uma cidade sem muro, desprotegida. Não tinha como, né? Bom, então eles se juntaram para ouvir a lei do Senhor, né? Neemias 8, versículo 2, diz que no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que essa Assembleia era constituída de homens, mulheres e todos que podiam entender o que ele estava tendo, e ele leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia. Isso aconteceu de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres, tal. Certo? Todo o povo que estava ali prestando atenção. Versículo 4 diz que Esdras estava numa plataforma mais elevada, de madeira. Aí falando dos caras que estavam à direita e à esquerda dele, os líderes, os mais ligados à religião. Versículo 5 diz que Esdras abriu o livro e aí começou a ler, né? O povo podia ver ele porque ele estava nessa plataforma mais alta e o povo conseguia ouvir ele. E aí todo o povo, quando viu ele abrir o livro, reverenciou, né? Certo povo se levantou. Depois adoraram o Senhor prostrado com o rosto em terra, né? Diz aí no versículo 6, da parte B. No versículo 7, lá no final, diz que eles instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali, de pé, né? No versículo 9 de Neemias 8 diz que Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: esse é o dia consagrado ao Senhor nosso Deus, nada de tristeza e choro. Por quê? É simples. Começa a ler a lei do Senhor, começa a perceber que está fazendo tudo errado, aí já começa a bater no peito, jogar a terra para cima, com os cabelos, não sei o quê. Aquela coisa que, meu Deus, nós estamos em miséria porque nós pecamos. Falso arrependimento, safadeza, muita, tá? Muita. Olha, aí tudo bem. Olha o versículo 12. Então todo o povo saiu para comer, beber, aí repartiu com quem não tinha nada preparado, né, para celebrar com grande alegria, pois agora eles compreendiam as palavras que eles foram explicadas. Bom, o problema é que quando você vê uma Bíblia em ordem cronológica, você começa a perceber, por exemplo, daqui a pouco você vai ver na história, que o povo se desviava com muita facilidade. Por exemplo, na história do Neemias, no 12º ano, ele volta na Babilônia. Aí no 13º ano ele pede ao rei para retornar para Jerusalém. O povo já estava tudo desviado. É absurdo isso. Em um ano, tá doido, meu irmão. A coisa estava toda feia. Mas é isso. O povo é sempre assim. O povo é sempre povo. Se falta, por exemplo, vamos dizer, uma voz profética, o povo se corrompe. Você imagina faltando um profeta e faltando governo, né? Porque o sacerdote aqui estava liderando a quebra de alianças. Estavam se casando com as mulheres de outros povos. Nós vamos ler aqui para frente, me segue no próximo vídeo aí, nós vamos ver que, por exemplo, o sumo sacerdote se aparentou com Tobias, que é um amonita, que era proibido até de pisar os pés na casa do Senhor. Deu uma sala para ele lá, certo? E o filho desse sumo sacerdote se aparentou com Sambalate, os caras que estavam opondo a obra do Senhor à reconstrução dos muros. Esses caras estavam em aliança com a liderança, a única representação de autoridade espiritual que tinha Israel, o sumo sacerdote e o filho. Um acoloiado com Tobias e outro com Sambalate. Dá para você, irmão? Pelo amor de Deus. Para mim, não dá, não. É cruel.